Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou falar sobre um corpo que foi descoberto durante a entrevista com o assassino. Era junho de 2011, Lauren Giddens, uma jovem de 27 anos, tinha acabado de se formar em Direito na Mercer University em Macon, na Geórgia, lá nos Estados Unidos. Depois de 7 anos de estudos, a Lauren já estava pronta para começar a trabalhar com Direito Penal, mas ainda precisava passar no Exame de Ordem dos Advogados da Geórgia, que é como se fosse a OAB. E foi por isso que a Lauren resolveu ficar mais tempo em Mason, mesmo depois da sua formatura, para continuar estudando para esse exame, como vários outros estudantes também fizeram. Então ela avisou seus pais e suas irmãs que ela ficaria um pouco afastada porque ela ia se concentrar nos estudos. Mesmo depois de algum tempo sem ter contato com os pais, eles achavam que estava tudo certo porque ela ainda estava estudando, mas eles começaram a se preocupar quando uma amiga da Lauren, a Ashley, ligou para uma de suas irmãs perguntando sobre a Lauren e afirmou que já faziam 4 dias que a Lauren não dava sinal de vida. Então ela não atendia os telefones, não respondia mensagem. Eles não conseguiam conversar com a Lauren de nenhum jeito. Foi quando no dia 30 de junho de 2011, a mesma amiga, a Ashley, tinha já a chave do apartamento da Lauren e resolveu ir lá com um grupo de amigos para ver se a amiga estava bem, se ela precisava de alguma coisa. Quando eles entraram no apartamento, eles perceberam que o apartamento estava exatamente igual, não tinha nada fora do lugar, mas a amiga não se encontrava lá. Então os livros de direito dela ainda estavam sobre a mesa. Além disso, encontraram a bolsa dela, a chave do carro e o celular. E, além disso, o carro dela também estava do lado de fora da casa. Tava tudo em ordem, menos a Lauren, que não estava por lá. Foi quando os amigos resolveram chamar a polícia para ver o que poderia ter acontecido. Quando os policiais chegaram no apartamento, eles também não perceberam nenhum sinal de arrombamento, então as portas e as janelas estavam em ótimo estado, não mostravam sinais que alguém tinha invadido a casa e estava tudo em ordem. Foi quando eles decidiram ligar o luminol no apartamento para ver se eles conseguiam enxergar alguma coisa ali. O luminol é uma luz usada principalmente para encontrar sangue, porque mesmo quando se limpa o sangue a olho nu você não consegue mais enxergar, ainda assim ele está presente no ambiente e com o luminol o lugar se ilumina. E foi exatamente isso que os policiais fizeram. Eles ligaram o luminol na sala, em todo o apartamento e não encontraram nada de sangue, até que eles resolveram ir para o banheiro da Lauren e quando eles ligaram o luminol, eles encontraram uma cena terrível. O banheiro estava completamente cheio de sangue. Foi então que eles mudaram o caso de pessoa desaparecida para um possível homicídio. Começaram a fazer buscas no local ali, que era um conjunto de apartamentos onde vários estudantes moravam, então eles começaram a revirar todos os lugares, até que em uma das lixeiras eles encontraram enrolado em uma sacola plástica um torso humano. E foi constatado que aquele torso pertencia a Lauren. Eles interrogaram os outros 16 apartamentos, que era um complexo de 16 apartamentos naquele prédio, então ninguém sabia informar o que tinha acontecido com a Lauren, nem tinham nenhum sinal de quem poderia ter feito aquilo com ela. Enquanto tudo isso acontecia do lado de dentro do apartamento, do lado de fora tinha alguns repórteres que estavam gravando toda aquela situação e entrevistando alguns vizinhos. Um deles que estava dando entrevista era o Steven McDaniel, que era um vizinho de Lauren e um conhecido, uma pessoa próxima à vítima. Eles se conheceram no primeiro ano da faculdade de Lauren, então fazia bastante tempo que eles se conheciam, eles conversavam de vez em quando, e o Steven também já conheceu os pais de Lauren em uma das ocasiões, então ele era uma pessoa de confiança e tinha uma certa proximidade com a Lauren. Eu vou deixar o link dessa entrevista completa aqui embaixo na caixa de descrição. Se você quiser conferir a entrevista na íntegra, o link vai estar aqui embaixo. E foi durante essa entrevista que a repórter recebeu a informação que a polícia tinha encontrado um torso humano na lixeira. E aí ela passou essa informação ao vivo e também passou a informação pro Steven, que estava sendo entrevistado. E na hora que ele ouviu aquela notícia, ele ficou completamente paralisado. E depois da repórter perguntar se ele estava bem, ele falou que estava passando mal e que queria se sentar um pouco.
foi quando ele se sentou na calçada e ficou lá por algum tempo chorando enquanto a câmera estava se aproximando, assim, dando zoom no rosto dele. Ele se mostrou bastante abatido depois daquela informação que a Lauren realmente estava morta e falou em alguns momentos que não entendia como isso tinha acontecido, não sabia quem teria a capacidade de fazer isso com a Lauren. Então ele se mostrou bastante triste e chateado naquela situação. Porém, a polícia achou a atitude de Steven no meio da entrevista um pouco suspeita e resolveu investigar um pouco mais o rapaz. Foi então que a polícia descobriu que ele era uma espécie de zelador e que ele tinha todas as chaves de todos os apartamentos daquele complexo dentro da casa dele. Depois dessa descoberta, o Steven admitiu que ele invadiu 2 casas. Em uma delas ele roubou preservativos e que apenas isso tinha acontecido, que ele não tinha entrado na casa da Lauren. Foi então que a polícia resolveu fazer mais uma varredura por todo o complexo. E na lavanderia do complexo, que era uma lavanderia comunitária, eles encontraram uma serra de metal junto com uma folha que estava cheia de sangue. E também havia sangue na serra. Esse sangue foi analisado e constataram que sim, era o sangue da Lauren. A polícia investigou também dentro do apartamento do Steven e encontraram a embalagem daquela serra de metal que foi encontrado na lavanderia. Além disso, encontraram também uma calcinha que pertencia a Lauren. E eles chegaram à conclusão que o Steven estava perseguindo a Lauren há muito tempo. Ele pesquisou várias vezes as redes sociais dela, assim, o LinkedIn e o Facebook compulsivamente, várias e várias vezes ao dia. Ele entrava na página da Lauren para ver o que ela estava fazendo, o que ela tinha postado. Além disso, tinham algumas fotos que foram tiradas dentro do apartamento dela, sem que ela soubesse. Não eram fotos que eram planejadas a serem tiradas, então foram fotos surpresas, o que deu a entender que o Steven estava completamente obcecado por Lauren. Eles se conheciam há bastante tempo, a Lauren considerava ele uma pessoa muito legal, confiável, tranquila na dele, mas aparentemente algumas coisas já estavam acontecendo que fazia com que a Lauren não se sentisse mais tão segura naquele apartamento. Um ano antes de seu assassinato, Lauren afirmou para alguns amigos e para a irmã que ela sentia que ela estava sendo observada, que ela já não estava mais se sentindo tão segura naquele apartamento, que algumas coisas acabavam mudando de lugar. Ela estava achando uma situação um pouco estranha. Além disso, um amigo de Lauren afirmou para ela que tinha visto do lado de fora da sua casa um rapaz todo encapuçado de preto segurando um cabo grandão assim, e na ponta tinha uma câmera, e aquela câmera estava apontada para dentro da casa de Lauren, como se estivesse espionando ela, gravando ela através daquele cano que ele tinha feito. E o último e-mail que a Lauren enviou foi para o namorado Vincent, em que ela falava que ela não queria mais continuar morando naquele apartamento, que ela achava realmente que estava sendo observada, que alguém estava entrando no apartamento dela e que ela não estava mais se sentindo segura. Depois, na casa de Steven, eles encontraram aquele bastão, aquele cano onde tinha uma câmera na ponta. Então o Steven era o rapaz que estava naquele dia do lado de fora da casa da Lauren, observando ela. Steven se declarou culpado do assassinato de Lauren. Além disso, foram encontradas algumas imagens de pornografia infantil dentro do apartamento de Steven. O Steven foi a julgamento e, como parte de um acordo judicial, eles fizeram a proposta de retirarem as acusações por ter a pornografia infantil e por ter invadido outras 2 casas, além de ter furtado uma delas. Eles retirariam essas acusações se ele se declarasse culpado pelo assassinato de Lauren. E foi exatamente isso que ele fez. Ele contou que às 4h30 da manhã ele entrou no apartamento da Lauren usando a chave que ele tinha e que ele estava todo de preto, com uma máscara e usando luvas. A Lauren estava dormindo em sua cama, então ele passou um tempo observando ela dormir. Mas quando ele resolveu ir na direção da cama, o chão rangeu alto, o que acabou acordando a Lauren. Ela acordou e gritou para ele sair de lá, mas ele acabou pulando na cama e agarrou a garganta dela. A Lauren lutou bastante tempo com Steven, até que no meio da sua luta, ela conseguiu tirar a máscara dele e viu quem era a pessoa que estava tentando matá-la. E gritou para ele: Steven, por favor, para. Ele falou que toda aquela luta deles durou por volta de 15 minutos até que ele conseguisse matá-la. Depois ele moveu seu corpo até o banheiro e aí ele retornou para o apartamento dele. Isso aconteceu de madrugada, então ele passou o dia inteiro na casa dele mexendo no computador, esperando ficar à noite novamente para ele voltar para o apartamento da Lauren e se livrar do corpo dela. Foi então que ele voltou para o apartamento da Lauren à noite com uma serra de metal, desmembrou o corpo dela e separou em vários sacos
que ele distribuiu por várias lixeiras ali do complexo. Porém, os policiais não conseguiram encontrar mais nenhuma parte do corpo da Lauren e só conseguiram encontrar aquele torso porque naquele dia o lixeiro tinha atrasado um pouco para fazer a coleta, então ele ainda não tinha passado naquela lixeira específica. O Steven foi considerado culpado pelo assassinato de Lauren e condenado à prisão perpétua. A promotoria não buscou uma sentença de morte para ele porque a Lauren não acreditava naquela sentença, então, em respeito a ela, eles decidiram não buscar a pena de morte. Em 2018, o pai de Steven criou um GoFundMe intitulado Justiça para Steven McDaniel, na esperança de arrecadar $5.000, mas a página foi logo removida pelo site antes mesmo deles conseguirem arrecadar 1 centavo. Então essa foi a história de Lauren Jiggins e de como o seu corpo foi descoberto no meio da entrevista com o seu assassino. Então, antes de sair desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal para receber vídeo de caso toda quarta-feira e além de outros vídeos segunda e quinta, me sigam também nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!